minha amiga. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês nesse nosso projeto Enem. Lembra do projeto Enem? Eu não erro mais. Eu não erro mais. Então, galera, na nossa caminhada para que a gente possa fazer uma prova tranquila, trabalhando conceitos básicos, a temática da aula de hoje é Revolução Industrial. E olha, eu falo com os meus alunos que Revolução Industrial é a matéria mais fácil que pode ser cobrada. Ela é cobrada em História, ela é cobrada em Geografia, falamos dela na Sociologia, inclusive na Filosofia. Estamos no meio dela. Então é algo que nos acompanha e a gente hoje vai falar um pouco sobre essas questões conceituais. Só que antes disso, antes de eu começar a falar sobre Revolução Industrial, tenho que apresentar para vocês o projeto. O projeto que eu faço parte, galera, o projeto Eu Não Erro Mais, ele é um dos braços da Escola Online. Escola Online é um caminho que a gente encontrou, eu e vários professores, para ofertar para você um ensino de qualidade em várias mídias sociais. Você vai encontrar no Twitter, no Facebook, no nosso Instagram, onde são postados quiz, dicas de prova, e você tem aqui também no YouTube um canal onde com você o canal cada dia que passa fica melhor, e uma novidade positiva que você está vendo do lado. Você está vendo a nossa plataforma. Então, a nossa plataforma está em processo de finalização para que você encontre ali todo o conhecimento organizado para melhorar o seu estudo. Quiser conhecer, vai lá, www.plataformaescolaonline.com.br. Então, beleza? Então, vamos dar início ao nosso projeto aí de que eu não erro mais, mas para eu falar de Revolução Industrial, é necessário que você me acompanhe num procedimento normal. Para quem já é aluno, para quem já conhece, o que a gente faz agora? Antes de eu falar de Revolução Industrial, vamos lá, roda a vinheta. Bacana, né? Então agora a gente pode começar a falar. Quando eu começo a falar de Revolução Industrial, eu tenho que conceituar. Galera, o que vem à cabeça de muitos de vocês? Primeiro, quando eu falo a palavra revolução, a ideia de revolução, gente, para muita gente, indica o projeto de uma transformação, de uma mudança. Então, toda vez que você pegar uma questão que falar sobre revolução, você vai lembrar a ideia de uma mudança. E essa mudança aqui, galera, é uma mudança de caráter econômico. Porque eu acho que não tem como negar que durante muito tempo, todo o trabalho do homem era um trabalho feito à mão. Lembra, você vai perceber que todo o trabalho do homem era um trabalho manufaturado. Era um trabalho onde o homem se encarregava de fazer tudo. Se eu quisesse esse boné aqui, eu teria um artesão. Vocês vão ver um cabelo um tanto quanto despenteado, mas faz parte. Se eu quisesse esse boné, teria um cara para cortar, um cara para costurar, um cara para silcar. E agora não. A Revolução Industrial ela transforma o processo produtivo, introduzindo, galera, a ideia da máquina. Então, repara essa primeira mudança. Então, a Revolução Industrial é uma mudança, uma transformação no processo produtivo. Por quê? Porque nós entendemos agora o advento dela, da máquina. E através da máquina você vai dar uma nova dinâmica, uma dinâmica produtiva, inclusive a ideia de um trabalho repetitivo. Para quem se lembra, fala comigo, Charles Chaplin. E essa é a ideia de um trabalho de repetição, o homem realmente vinculando o seu trabalho à máquina. Num primeiro momento, eu ainda não tinha a ideia de substituir o homem pela máquina. Eu pegava o trabalho do homem e aplicava à máquina. Só que hoje, nós que estamos inseridos na Revolução Industrial 4.0, também chamada de Quarta Revolução Industrial, que a geografia depois pergunta ao Galvão, tá? Conceitos melhores, mas hoje o homem está sendo substituído. Mas no primeiro momento, o que você faria? Você iria atrelar o trabalho do homem à máquina, ok? Tanto é que no processo evolutivo, vejam, lá no início você tem o trabalho do artesanato, que é um trabalho todo manual. Você vai perceber que ao longo da Idade Média, os artesãos começaram a se organizar, formando as corporações de ofício, para que eles pudessem garantir o preço, para que eles pudessem ter uma melhor o quê? Uma melhor produtividade, inclusive uma melhor rentabilidade. E com o passar do tempo, tá? Você vê as corporações de ofício, quando você tem o mestre de ofício e o aprendiz, lembra do feudalismo? E com o passar do tempo nós temos o advento, a chegada dela, da máquina. Então a maquinofatura, ou seja, o processo de produzir através da máquina,
traz uma mudança que é acompanhada pela ideia da Revolução Industrial. Então, é um conceito básico. A chegada da máquina que vai mudar o meu conceito produtivo. Beleza? Bom, e não tem como eu falar de Revolução Industrial sem que eu faça com vocês algumas questões do Enem. Então, vamos lá, galera, para a gente entender como que isso é cobrado. A prosperidade induzida pela emergência das máquinas de tear, que é a famosa ideia da máquina de tecer, escondia uma acentuada perda de prestígio. Foi nessa idade do ouro que os artesãos ou os tecelões temporários passaram a ser denominados de modo genérico tecelões de teares manuais. Exceto em alguns ramos especializados, os velhos artesãos foram colocados lado a lado com novos imigrantes, enquanto pequenos fazendeiros tecelões abandonaram suas pequenas propriedades para se concentrar na atividade de tecer. Reduzidos à completa dependência dos teares mecanizados ou dos fornecedores de matérias-primas, os tecelões ficaram expostos a sucessivas reduções do rendimento. Olha uma mudança que acontece na vida do artesão. Hoje, claro, todo mundo quer uma exclusividade, quer uma camisa que tenha a minha marca, a minha característica. Então, antigamente o trabalho era manual. Aonde o que, galera? Nada era igual. Se você pedisse, por exemplo, um artesão para fazer um boné, era muito pouco provável que um ficasse igual ao outro. Tinha muito a marca. E aí, com a chegada das máquinas, você reduz esse artesão a um reles o quê? A um reles mão de obra. Porque antigamente ele produzia, ele tinha uma economia de subsistência, então ele vinculava. Então há uma mudança, ele realmente vai perdendo o seu rendimento, ou seja, ele perde ganho, ele perde a sua terra. Então a chegada da máquina, a gente vai perceber que ela traz alguns pontos negativos. O que essa questão do Enem quer colocar para a gente? Vamos lá. Galera, com a mudança tecnológica ocorrida durante a Revolução Industrial, a forma de trabalhar alterou-se porque a invenção do tear propiciou o surgimento de novas relações sociais? Bom, se você pensar bem, galera, qual é a mudança que o texto está colocando? Prestem atenção no texto. Os tecelões mais hábeis prevaleceram sobre os inexperientes? Galera, a máquina faz tudo. Os novos teares exigiam treinamentos especializados para serem operados? O texto está falando disso. Os artesãos do período anterior combinavam a tecelagem com o cultivo de subsistência. Você fala, opa, é a forma que o cara encontra para sobreviver. Os trabalhadores não especializados se apropriaram dos lugares dos antigos artesãos nas fábricas. O texto fala que eles trabalham junto. Então, se a gente for pensar qual é a mudança que o texto coloca, vejam, galera, os artesãos do período anterior, a chegada da Revolução, quer dizer, o que se alterou? Qual foi a forma de alteração que teve? Tá? Então, você vai ver que eles antigamente combinavam a tecelagem com o cultivo de subsistência. Então, percebam essa mudança estrutural. Ok, galera? Então, a máquina que ela chega hoje, nós somos dependentes tecnológicos? Sim, mas ela traz algumas mudanças perigosas. Hoje existem muitas e muitas pessoas com medo, claro, de perder o emprego em função da máquina. Show de bola? Então segue o barco, galera, vamos lá. E quando se fala em Revolução Industrial, como eu falei, matéria fácil, eu tenho que encontrar no estudo começou a Inglaterra. Não há como negar que quando se fala em grandes navegações, pensa-se em Portugal, quando se fala em Renascimento, pensa na Itália, e quando eu falo de Revolução Industrial, quem na verdade puxa o barco dessa mudança são os ingleses. Agora, quais são os fatores que fizeram a Inglaterra ser a pioneira? Acho que quando a gente vai brincar de pequenas empresas, grandes negócios, toda grande empresa, quer dizer, de onde que vem esse projeto? Toda grande empresa, galera, ela nasce dentro de um sonho. E, por exemplo, para eu começar o meu projeto, eu tenho que ter uma boa ideia. E quando eu falo em ideia, galera, é inegável que na Inglaterra a ideia de industrializar a sua nação, ela vem muito ligada à burguesia. Todo mundo sabe que a burguesia é uma classe que ela é ligada financeiramente à grana, a dinheiro. Tá? Então, por exemplo, a burguesia, se ela vai ao cabeleireiro, vai ao esteticista, malha o dia inteiro e tem pinta de artista, é porque ela tem dinheiro para pagar. Então, a burguesia é uma classe que vai surgir ao longo da Idade Média e se consolida na Idade Moderna, com a chegada do mercantilismo. E por que na Inglaterra a burguesia ela tem muita força? E por que a burguesia tem como apoiar? Porque nós vamos lembrar que politicamente a Inglaterra se torna a primeira nação a viver uma revolução burguesa. Lembra, com a Revolução Gloriosa, qual foi a grande mudança que nós tivemos?
a gente vai garantir a eficácia do Bill of Rights, Declaração dos Direitos, quando eu então realmente transformo a Inglaterra de uma monarquia absolutista, vejam vocês, galera, para uma monarquia parlamentar. Então, a partir do momento que eu estabeleço a ideia da monarquia parlamentar, todo mundo lembra que na Inglaterra o rei reina, mas não governa. O que isso quer dizer? Que quem governa a Inglaterra é o primeiro-ministro junto com o parlamento. Então, a partir do momento que eu dou poder ao parlamento, eu dou poder à burguesia de escolher membros do parlamento, inclusive indicar o primeiro-ministro. Então, o apoio da burguesia, que se consolida politicamente na Inglaterra, é muito importante. Mas não adianta eu ter uma ideia brilhante se não tiver o quê? Capital para investir. E de onde vem, galera, vejam vocês, o dinheiro que a Inglaterra tem para investir? Nós podemos entender que a Inglaterra tem capital disponível sim. O capital que a Inglaterra tem, ele pode vir das suas colônias. Não há como negar que durante muito tempo a Inglaterra lucrou muito com algumas colônias. Um exemplo claro de uma colônia muito rentável foram as 13 colônias, que mais tarde nós iremos conhecer como os Estados Unidos. Então o dinheiro oriundo das 13 colônias foi determinante para que a gente pudesse fazer com que a Inglaterra tivesse capital disponível. Não há como negar que também, vindo da marinha, a Inglaterra sempre teve uma marinha mercante muito forte, e principalmente durante o governo de Oliver Cromwell, em 1652, com a assinatura dos atos de navegação, a Inglaterra passa a ter o que, galera? Privilégios sobre o transporte no Atlântico, principal rota comercial. Então, o dinheiro vindo desses atos de navegação, que quebra a concorrência da Holanda, faz com que os ingleses também tenham dinheiro disponível para investir em fábrica. Então, imagina, eu tenho dinheiro vindo das colônias, eu tenho dinheiro vindo da minha marinha mercante, da minha marinha mercantil, marinha comercial, sem, é claro, falar dos vários tratados econômicos, acordos, onde a Inglaterra sempre que podia lesava e passava a perninha nos outros. Exemplo claro, dei um exemplo aqui, o Tratado de Methuen, conhecido por nós como Tratado de Panos e Vinhos. Lembra a troca que Portugal fez? O absurdo de você trocar vinhos e azeites em troca de manufaturados. Num primeiro momento parecia para Portugal vantajoso, mas nós perceberemos no futuro que isso foi o quê? Extremamente nocivo para a nação portuguesa. Inclusive aquela frase diz que o ouro deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra. Porque o que sobra para a gente? Sobra fábrica, sobra mina abandonada e bata no peito com orgulho. Porque o nosso ouro ajudou a bancar a Revolução Industrial Inglesa. Então eu tenho uma ideia efetiva da burguesia com dinheiro, mas ideia e dinheiro faz a minha fábrica funcionar? Não. Por quê? Porque mesmo considerando a nossa marinha inglesa muito forte, eu tenho que lembrar o seguinte, que eu preciso de espaço para implantar a fábrica. Só que além de espaço, galera, eu preciso também do quê? De matéria-prima. Não adianta eu falar para vocês que eu vou fazer uma fábrica de algodão, de lençóis de algodão egípcio, se eu não tenho acesso ao algodão que vem do Egito. E eu também preciso, às vezes, de mão de obra. E olha, galera, a Inglaterra ela realmente vai matar 3 coelhos numa só cajadada. Para resolver o problema de espaço, para resolver o problema de matéria-prima e disponibilidade de mão de obra, o governo inglês ele vai acertar, claro, para o governo, muito ruim para o trabalhador, quando foram propostos enclosures, as chamadas leis de cercamento. O que é isso, galera? Através dos enclosures, o governo inglês, então, ele alega que as propriedades que até então eram ocupadas por pequenos camponeses, propriedade de subsistência, elas seriam cercadas, tá? Elas seriam que desapropriadas e o Estado tomaria conta. É como se eu chegasse na sua porta e batesse dizendo: "Hey man, dê-me a sua terra and metal food and metal pay. I need my terra for criar children, for criar crianças. It's not problem meu. Get your coisas and go away." Seria basicamente um inglês britânico. Eu avisando para você o seguinte: olha, a sua terra tem dono. E aí quando eu começo a expulsar as famílias do campo, eu começo a ter espaço disponível. Claro que num primeiro momento não foi agradável, muitas famílias se revoltam. Então, realmente o que? Eu vou conseguir espaço para implantação de fábrica. Outra coisa, galera, o que eu vou fazer? Eu vou então desocupar, desapropriar aquelas pequenas propriedades e vou começar o que? Nessas pequenas propriedades, a plantar algodão e também o que, galera? Para que eu possa, de certa forma, criar ovelhas. E aí, vejam vocês, a partir do momento que eu disponibilizo terra para a criação de ovelhas e plantação de algodão, eu realmente começo a desenvolver matéria-prima para qual setor? A indústria têxtil. E óbvio que quando eu cerco a propriedade
e expulso o trabalhador do campo, alguns eu vou absorver para ajudar na plantação de algodão e criação de ovelha, mas a maioria se vê obrigada a ir para cidades, onde eu começo a ter um exército de mão de obra barata. Eu crio um contingente de reserva. Então, através de cercamentos, eu faço uma covardia com o trabalhador. Inclusive, na época, você tinha leis que obrigavam o cara a trabalhar. Você tinha leis contra a vadiagem, que eu brinco que se pegar no Brasil a gente está enrolado. Mas isso acontecia. Então imagina, com os inclusos eu resolvo o problema de espaço, matéria-prima e mão de obra. Inclusive as nossas ovelhinhas realmente se tornam o quê? Fundamentais para consolidar a indústria têxtil inglesa. Então vejam quando eu digo que a Inglaterra está no lugar certo na hora certa. E óbvio, né? A sorte também ajuda quem se dedica. Os ingleses, quando eu digo estarem no lugar certo na hora certa, porque foi comprovado que durante meados do século XVIII, dentro do território inglês, na região do Reino Unido, você irá encontrar, galera, minas, olha só, de carvão mineral e minério de ferro. Então eu falo, né? Olha a sorte chegando. Por quê? O que eu vou fazer com carvão mineral, galera? Carvão mineral eu vou utilizar para quê? Para, de certa forma, conseguir o vapor. Tá? Onde você irá mover as nossas primeiras máquinas. E o minério de ferro, óbvio, eu faço a máquina. Então, eu tenho ideia, capital, espaço, matéria-prima, mão de obra, energia disponível, fazendo com que isso me dê condições de realizar vários inventos. Se nós pegarmos, por exemplo, na Inglaterra, você vai ter ao longo do século XVIII, por exemplo, a invenção do tear mecânico. Para quem já viu, quando então você que fazia aquela costura tradicional, então agora você tem um tear mecânico que facilita. Não só isso, você também tem o que? A máquina a vapor, o tear mecânico feito por Edmund Cartwright. A máquina a vapor, ela realmente com James Watt, ela vai dar uma dinâmica. Vejam o funcionamento quando o vapor faz a máquina o quê? A máquina gerar energia. Não há como negar que quando eu tenho uma máquina a vapor, eu posso aplicar aonde? Na locomotiva e o barco a vapor, que realmente vão dimensionar e vão resolver o meu problema de transporte. Então enxerguem que a Revolução Industrial, galera, está chegando. Então a Inglaterra ela realmente pega bem a condição de ser a pioneira, que tudo realmente começa. Beleza? Então, galera, vejam que a tecnologia bate a porta. E aí como que o Enem trabalha isso? O Parlamento Britânico aprovou uma lei em 1835, cujo objetivo era regular o tráfego crescente nas principais vias no interior da Inglaterra, uma espécie de código rodoviário. Por quê? Os carros vão começar a aparecer. A lei de 1835 estabeleceu a velocidade máxima de 4 milhas por hora para veículos autopropulsionados. As regras foram revistas pelo Parlamento em 1896, quando foi aumentada a velocidade para 10 milhas. Em 1903, novamente elevou-se o limite de velocidade para 20 milhas por hora. Em 1930, aboliu-se o limite de velocidade para carros e motos. O que está acontecendo, galera? A tecnologia bate a porta. Tá? Hoje você realmente olha, claro, hoje é uma necessidade, porque a gente nem tem estrada para tanto. Mas você tem carros hoje que chegam a velocidades absurdas. Galera, a tecnologia está aí. A gente não tem como, infelizmente, brigar com ela. A gente pode tentar moderar, mas brigar com ela é muito difícil. Tá? Então, olha só, galera, o processo descrito alude, ou seja, faz referência à necessidade de atualização da legislação conforme o quê? Por que eu estou mudando, galera? Olha só, por que eu estou permitindo o aumento da velocidade? Porque, galera, o que está rolando? Transformação tecnológica, renovação do Congresso, interesse político, modo de produção, opinião pública. Galera, o texto é muito claro. Olha só, eu começo, vejam vocês, 4 milhas, o motor realmente vai melhorar, passo para 10 milhas e depois chego a 20 milhas. O que é isso, gente? A tecnologia batendo a porta. Então, vejam que fica muito fácil. Como eu falei, uma boa leitura de prova te possibilita o quê? Qualidade. Bom, a Revolução Industrial chegou e junto dela, galera, você que vai fazer prova, claro, como eu disse, a gente está hoje na quarta revolução. Mas é bom a gente entender que, por exemplo, a história, eu vou trabalhar com vocês a primeira e a segunda, para a gente poder fazer um paralelo, e a geografia, como eu falo, fica a dica, Galvão, de poder trabalhar com o quê? Com a terceira e a quarta. Porque, galera, quando a gente fala das revoluções, nós podemos colocar o quê? Como fases. Nós temos a primeira revolução ou a segunda, a primeira fase ou a segunda. Bom, a primeira fase, que a gente acabou de meio que introduzir, é aquela fase meio embrionária,
quando entre meados do século XVIII e meados do século XIX, entre 1750 e 1850, o mundo está enxergando a chegada das máquinas. Eu coloquei um asterisco aqui porque não há como negar que a Inglaterra é a pioneira. Tá? Alguns autores vão colocar a França e Bélgica também seguindo esse modelo. A França de Napoleão, a Bélgica. Tem uma galera que força um pouquinho em colocar os Estados Unidos. Daqui a pouco eu vou falar um pouco deles. Eu não gosto muito, eu vejo mais os americanos na segunda. Porque na primeira fase, como a gente viu, eu tenho aquelas indústrias meio fundo de quintal, aonde eu tenho o que, galera? O surgimento da indústria têxtil, cujo principal maquinário, acabamos de falar, ele é movido pela questão do carvão, pelo vapor. E uma coisa que eu acho bem legal, que num primeiro momento, como a indústria têxtil, alguns falam da chegada da metalurgia, mas que se consolida na segunda. Galera, há uma livre concorrência sim. É uma indústria que prevê a livre concorrência porque eram várias fábricas, eram várias confecções. Então, de quem que eu compro? Melhor preço, melhor produto, maior afinidade. Então, havia uma concorrência até então saudável. Só que da primeira para a segunda, vão havendo desenvolvimentos e avanços tecnológicos e eu faço uma briga de cachorro grande. Porque se nós pegarmos a segunda, que ela vai de meados do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, né, que vai de 39 a 45, eu estou, além do que, galera, Inglaterra, França e Bélgica, vejam só, eu estou tendo a chegada dos norte-americanos, que aí sim, após a Guerra da Secessão, vão consolidar uma indústria forte. Eu tenho que falar da unificação italiana em 1870 e da unificação da Alemanha em 1871, que também surge. A Alemanha não vem para fazer papel de figurante. A Alemanha vem fazer papel de quê? De nação principal. Tanto é que eu falo que a Alemanha é muito bacana, mas junta dois que é dominar o mundo. Mas a Alemanha vem forte, o Japão através da era Meiji, a União Soviética depois da Revolução Russa. E aí o que eu falo? Além da indústria têxtil, galera, eu começo a trabalhar com novos setores. Falo aqui da metalurgia, começo a trabalhar com ferro, começo a trabalhar com a siderurgia, com a questão do aço, a indústria petroquímica, uma das maiores, os maiores mercados do século XIX, século XX, inclusive o petróleo hoje é muito discutido, a indústria automobilística que chega para ficar, e a indústria bélica que a gente vai entender mais tarde com o quê? Com o desenvolvimento das grandes guerras. E vejam que aquelas fábricas fundo de quintal começam a dar espaço para o que a gente chama de multinacionais. As grandes marcas vêm agora. E são empresas que não têm condições de sobreviver com o quê, galera? Com motor a vapor. Eu começo a falar em combustão. Eu começo a trabalhar com eletricidade e petróleo como sendo fontes de energia que vão mover esse meu maquinário. E é uma fase onde o capitalismo industrial se torna algo monopolista. Por quê? Porque aquela livre concorrência, ela será substituída por o quê? Pelos truches, quando as empresas compram outras, quando você tem a formação das holdings, quando há grupos controlando as ações, grupos majoritários de ações de várias empresas e até mesmo os cartéis, que de certa forma é o seguinte, galera, são constituídos pela associação de produtores de um mesmo ramo. E aí é o perigo, porque quando há a consolidação do capitalismo monopolista, o que acontece, galera? O que rola, tá? A gente enquanto o que, moçada? A gente enquanto consumidor toma ferro, beleza? Então vamos lá. Trabalhamos com a primeira e segunda fase, são mudanças que acontecem e diante disso, o que a gente vai perceber, tá? Surgem também os movimentos operários, tá? Não há como negar a questão dos movimentos operários. Bom, o trabalhador, porque você vai pensar o seguinte, hoje tem, galera, legislação específica. Por exemplo, no Brasil, a gente fala muito sobre, quem assistiu aquela nossa aulinha sobre vagas, a gente fala muito sobre a CLT, sobre a legislação trabalhista, não é? E a Lei 13.467 de 2017, que fala da reforma trabalhista, ela vem tirando alguns direitos. Mas se hoje eu tenho um salário mínimo, descanso remunerado, um terço de férias, é porque lá atrás alguém brigou por nós. Tanto é que na primeira Revolução Industrial, a condição do trabalhador era desumana. Os caras trabalhavam de 12 a 16 horas por dia, não havia qualquer divisão de trabalho entre homem, mulher e criança. Inclusive, mulheres e crianças eram até muito mais contratados, porque mulheres recebiam um terço, os meninos recebiam cerca de um quinto. Não havia qualquer tipo de lei protetiva. E aí, naquela condição desumana, surge o primeiro movimento. O primeiro movimento que nós temos notícia, galera, é o ludismo. O ludismo, que foi idealizado por Ned Ludd, tá? Qual é a lógica dele? Insatisfeito com aquela condição desumana, o que eles começaram a fazer, galera? Os trabalhadores que ficavam presos nas fábricas
começaram a culpar a máquina como uma grande responsável. E aí começa a se promover uma quebra dessa máquina, tá? E aí quando você fala do ludismo, então, há uma quebra da máquina como sendo ela, na visão do trabalhador, a culpada. Mas eu vou entender que o culpado não é a máquina, e sim o dono dela. Você fala, já sei, vou quebrar o dono? Não. Há uma organização melhor onde você tem o cartismo. O cartismo, galera, vejam vocês, ele tem como objetivo, olha só, trabalhar com a ideia de que, por exemplo, tá? Em 1838, vejam vocês, em 1838, galera, o que acontece? Tá? Será publicada a Carta ao Povo. Aonde o que, moçada? Aonde você começa a buscar reivindicações por melhores condições. Agora, qual é o poder de barganha? Só mandar uma carta? Só transformar em público a minha indignação? Não. Você começa a ver que através do cartismo, eu não vou quebrar a máquina, mas eu começo a fazer greves, eu começo a fazer paralisações, mesmo proibido. Os trabalhadores começam a se associar. E eu começo a expor que se eu for mandado embora, aquele que entrar vai sofrer tanto quanto eu. Ok? Então o cartismo se torna uma realidade quando nós tivemos também as trade unions. Tá? Para quem já ouviu falar, o que eram as trade unions? Você então, por exemplo, galera, você com a primeira para a segunda revolução, não adianta você unir, por exemplo, um bancário e um professor. São realidades diferentes. Não adianta eu unir um lavrador e um advogado. Então eu começo a unir o trabalhador de acordo com a sua área de atuação. E quando eu uno o trabalhador de acordo com a sua área de atuação, eu estou permitindo o surgimento do que, galera? Dos sindicatos. Você vai perceber que nós temos aqui, galera, a organização dos sindicatos. Então, galera, qual é o papel do sindicato, se a gente for parar para pensar? Vejam, se eu estabeleço a relação entre o quê? Entre o patrão, tá? E o empregado, tá? Essa imagenzinha, aonde atuaria o sindicato, galera? O sindicato, ele tentaria fazer essa ponte aqui, tá? O sindicato, ele tenta fazer essa interposição entre o patrão e o empregado. Lembrando que eu tenho também o que, galera? Sindicato patronal. Mas a partir do momento que eu começo a entender o crescimento dessa relação, a gente vai partir para essa mudança. Show de bola, galera? Então vejam que os movimentos operários, eles também são o quê? São fruto da condição, tanto que da primeira para a segunda revolução, você já tem alguns avanços. Eu começo a falar em jornada regulamentar, eu começo a combater o trabalho infantil, eu começo, de certa forma, o seguinte, a distinguir o trabalho do homem e da mulher, beleza? E aí, galera, como que o mundo fica com a Revolução Industrial? Ela está aí, a gente realmente está inserido no meio dela, como eu já falei, existe uma dependência tecnológica, e não há como negar que com a chegada da máquina, moçada, o que aconteceu? O capitalismo se torna algo consolidado. Porque com a máquina você produz mais, você vende mais e a tendência é que se ganhe mais. Então a ideia do capitalismo se torna algo que fático, algo real. Por exemplo, com a Revolução Industrial há também um processo de urbanização, porque fruto dos enclosures, do cercamento, há um êxodo rural muito grande. E eu falo o seguinte, aonde existe industrialização, tende a haver uma urbanização. Se nós pegarmos aquelas montadoras do ABC, no caso ABCD, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, aquelas montadoras foram fazendo com que ao redor você tivesse o quê? Um desenvolvimento de núcleos urbanos. É claro que pode ocorrer também no início, você tem os cortiços, né? Que não eram lá muito favoráveis porque as pessoas ainda não tinham muita noção do que era um lar. Mas porque você trabalhava muito. Mas hoje você vê fruto. Tanto é que, por exemplo, as cidades hoje não permitem que hajam fábricas em centro. O que os municípios acabam fazendo? Através de leis orgânicas, eles vão promovendo a criação dos distritos industriais, para tirar um pouco o fluxo e incentivar uma coisa mais organizada. Beleza? Com a Revolução Industrial, óbvio, dentro da consolidação capitalista, eu realmente aumento a minha capacidade de produzir e de consumir. Tá? Claro que você também vai gerar uma desigualdade, mas é o que eu falo, são as benesses e os malefícios da revolução. Não há como negar que, a gente acabou de falar ali na atuação do sindicato, você vai trabalhar com a ideia da relação de patrão e empregado, lembrando que o termo correto seria empregador e empregado, tá? Mas o que faz de alguém ser o patrão? O patrão é o dono da máquina, é o dono da fábrica, que na concepção marxista é aquele que é o dono dos meios de produção. E quando você então não tem os meios de produção, o que você, enquanto empregado, vende para o seu patrão? A sua força de trabalho, tá? E, galera, não é novidade para ninguém que em cima do quê? Que em cima da exploração do empregado vem o lucro do patrão. Perfeito? Então, há uma divisão social,
onde você tem o que? O patrão, a gente vai consolidar o burguês propriamente dito, né? É aquele que detém o meio de produção, e o trabalhador que se torna um assalariado, o proletariado, que passa a ter direito apenas à sua prole, beleza? Há uma especialização produtiva porque você quer maximizar o seu ganho, minimizando o seu tempo. E grandes nomes entram aí, por exemplo, como é o caso do Henry Ford, que vai introduzir para a gente o Fordismo. Você está vendo o Ford aí, um dos grandes nomes da indústria automobilística, e ele é um cara que, de certa forma, revolucionou o setor da produção, ao introduzir na sua empresa as linhas de montagem, com esteiras, com rolamento, para que você deixasse de fazer com que o empregado fosse até o produto e trouxesse o produto até o empregado. Ok? Então o Fordismo ele dinamiza algo que acaba sendo completado pelo Taylorismo. Frederick Taylor, galera, é um cara que vai começar a racionalizar muito a produção. Enquanto o Ford fala muito da investimento na linha de montagem, o Taylor ele começa a trabalhar com aquela coisa científica, aquela coisa cronometrada, a ideia do just time, onde você realmente é o seguinte, faz com que o empregado faça aquela mesma função. Existe até uma crítica do Charlie Chaplin aí, vejam, né? Ao trabalhador se inserindo, quer dizer, parte da máquina. Então, aquela coisa muito cronometrada. Agora, é aquela história, se antigamente eu produzia 20 automóveis e agora eu produzo 50, aumenta a minha produção. Eu, enquanto empregado, aumento o meu ganho? Não, eu aumento o ganho do patrão. Ok? Então, realmente, você melhora, claro, com a virada do século XIX para o século XX, você tem o que? O Toyota criando a ideia do toyotismo, que é aquela produção sob encomenda, né? Aquela produção puxada, não é aquela coisa empurrada que você tinha. Então a produção era determinada pelo quê? Pelo consumo. São o que, galera? São especializações do processo de produção. Como também, galera, com a Revolução Industrial, existe a ideia da miniaturização da produção. O produto ficando menor, mais compacto. Então, se você é pequenininho, você não é o quê? Pequeno, você é compacto, você é modelo século XXI. E ocorre, claro, né, nessa ideia do consumo, a clássica obsolescência programada. Produto é feito para estragar, para ser trocado. Essa charge aqui deixa muito claro isso. Olha lá, propaganda de novo celular. Não vai demorar para que esse celular chegue aqui. E é louco, né, essa dependência que a gente vai criando, de atualizar, de depender. Mas é o que, galera? É a sociedade capitalista de consumo pela via industrial. Beleza? Então, realmente, a gente não tem como negar que a máquina está aí. A geografia fala muito da terceira e quarta. E como que isso cai em prova, galera? Vejam vocês, tá? A partir da segunda metade do século XVIII, com a primeira revolução industrial e o nascimento do proletariado, ou seja, que é o trabalhador propriamente dito, né? Aquele que vende a sua força de trabalho, cresceram as pressões por uma maior participação política e a urbanização intensificou-se, recriando uma paisagem social muito distinta da que antes existia. Claro, né, a chegada das fábricas, das chaminés. As mudanças citadas foram conduzidas principalmente pelos seguintes atores sociais. Quem que vai mudar isso, galera? Vejam vocês, burguesia e trabalhador assalariado, igreja e corporação de ofício, realeza e comerciante, campesinato e artesão, nobreza e artífices. Galera, essa é óbvia. Acabamos de falar, o proletariado, aquele assalariado. De quem que eu estou falando? Do patrão, do empregador e do empregado. É do burguês e do trabalhador assalariado. Repara que eles têm essa mudança. Então vejam, galera, eles têm esse papel nessa automação e toda essa mudança. Beleza? E aí, seguindo, como é que isso pode cair? Outro importante método de racionalização do trabalho industrial foi concebido graças ao estudo desenvolvido pelo engenheiro norte-americano Frederick Winslow Taylor. Uma das suas preocupações fundamentais era conceber meios para que a capacidade produtiva dos homens e das máquinas atingisse seu patamar máximo. Para tanto, ele acreditava que estudos científicos minuciosos deveriam combater os problemas que impediam um incremento da produção. O que a gente viu? Aquela coisa cronometrada, aquela coisa marcada, para você dinamizar mesmo. O Taylorismo apresentou-se como importante modelo produtivo ainda no início do século XX, produzindo transformações na organização da produção e também na organização da vida social. A inovação técnica trazida pelo seu modo foi a... O que ele faz, galera? O que o Taylor faz para a gente? Vejam vocês. Utilização de estoques mínimos em plantas industriais de pequeno porte. Opa, você fala, isso nada a ver. Cronometragem e controle rigoroso do trabalho para evitar desperdício. Você fala, opa, o texto deixa isso. Produção orientada pela demanda enxuta,
atendendo a específicos nichos de mercado. Isso aqui está ligado ao toyotismo, galera. Vejam vocês. Flexibilização da hierarquia no interior da fábrica para estreitar as relações entre os empregados. Pelo contrário, ele vai o quê? Pressionar ao máximo, ele vai fazer uma coisa bem engessada, de forma alguma. Polivalência dos trabalhadores que passaram a realizar diversas funções numa mesma jornada. Isso também não quer dizer, eu quero que o cara faça a mesma coisa de forma repetitiva. Vejam Charles Chaplin. Quer dizer, eu vou cronometrar, eu vou marcar, eu vou controlar o trabalhador para que ele o quê? Produza mais em menos tempo. Então a letra B de bem certo. Show de bola? Tá dando para acompanhar? Então segue o barco, galera. E aqui o texto 1, o que é isso? O aparecimento da máquina movida a vapor foi o nascimento do sistema fabril em grande escala, representando um aumento tremendo na produção, abrindo caminho na direção dos lucros, resultando do aumento da procura. Eram forças abrindo um novo mundo. Vejam a máquina a vapor, essa mudança tecnológica. Os edifícios das fábricas adaptavam-se mal à concentração de numerosa mão de obra, reunida para longos dias de trabalho, numa situação árdua e insalubre. O trabalho nas fábricas destruiu o sistema doméstico de produção. Homens, mulheres e crianças deixavam os lugares onde moravam para trabalhar em diferentes fábricas. Então, galera, eu estou falando da tecnologia e da mudança do processo produtivo, não é? Então, vamos lá, galera. 2 textos que você realmente o quê? Vê que está ligado à Revolução Industrial. As estratégias empregadas pelos textos para abordar o impacto da Revolução Industrial sobre as sociedades que se industrializavam são, respectivamente, o que fala o primeiro e o que fala o segundo texto. Tá? Galera, então a letra A fala sobre ressaltar a expansão tecnológica e deter-se no trabalho doméstico. Pelo contrário, o trabalho doméstico está sendo substituído. Tá? Vejam vocês, acentuar as inovações tecnológicas, que é a chegada do TA, e priorizar as mudanças no mundo de trabalho, que sai o trabalho doméstico e entra o que? O trabalho industrial, você fala, opa, está dentro do que eu preciso. Debater as consequências sociais e valorizar a reorganização do trabalho. O primeiro texto ele fala de questão social? Não, ele fala de tecnologia. Perfeito, galera? Indicar os ganhos sociais e realçar perdas culturais? O texto não fala nada disso. Então, cuidado com o texto Genem, para ser uma prova iconográfica. Letra E. Minimizar as transformações sociais e criticar os avanços tecnológicos. Galera, o que eu estou fazendo? Eu estou invertendo. Então, se eu tiver que marcar, eu sei que aquela que está bem certa é a letra B de bom, tá? Que a gente não vai errar. Show de bola? Então, meus queridos, mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês, espero ter ajudado e lembra que na prova eu não erro mais. Show de bola? Fiquem com Deus, até a próxima.